Ok? Natanael israelense, João capítulo 1, versículo 47, sem dolo. Eu gostaria de falar o seguinte. Eu falei esses dias sobre a idade do homem, né? Relacionado a redução, né? Por causa da maldade, e que se cumpriu com o nascimento de Moisés, né? Não, com o nascimento de Moisés até os dias que ele partiu, né? Moisés morreu com 120 anos, 120 para 1000 anos dá 880 anos. Então, Gênesis 6:3 na verdade, um cumprimento. Foi bem depois, embora os filhos de Adão fossem morrendo, desvanecendo gradativamente, né? Adão, ele pecou, então ele pecou. Aí o que aconteceu? Ele morreu espiritualmente, mas fisicamente ele foi desvanecendo, ele foi ficando envelhecendo, mas Deus ainda teve misericórdia, ele ainda viveu 930 anos, faltando 70 anos para 1000 anos. Certo? Então, no período de quase 1000 anos, eles ainda, aquele primeiro povo, aqueles primeiros filhos de Adão, ainda viveram ainda, tiveram ainda um pouco de gozo no corpo de carne, né? Mas o homem estava pecando demais, né? E a pregação de Noé, ninguém sabe quanto tempo que ele pregou. Porque nós sabemos que Caim matou Abel, né? Matou seu irmão. E nós sabemos que Enos, no capítulo 4, versículo 25 e 26, ele começa a invocar o nome do Senhor. Desse ponto de partida, esse invocar implica os homens de Deus clamavam contra a maldade daqueles dias, certo? E tanto que Adão e Eva reclamaram o sangue de Abel, como vingador do sangue de Abel. Eles poderiam ter vingado Abel, né? Mas Deus disse para ninguém tocar em Caim, certo? Agora, se outras pessoas o mataram ou desobedeceram ou mataram, nós não sabemos de uma maneira verídica de como que morreu Caim, certo? Mas no decorrer dos anos nós temos em nossos dias os escritos acerca de Caim, né? Quer dizer, a voz do sangue Caim clamando desde o pó da terra, né? Nós temos escrito isso em Mateus capítulo 23, em Lucas capítulo 11, em 1 João capítulo 3, versículo 8 a 12, nós temos em Judas capítulo 1, versículo 11, né? Então nós temos algumas coisas sobre Caim. Nós temos no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Fala de Abel, automaticamente vai falar, a gente está sabendo que Caim matou ele. No capítulo 12, 24, o sangue de Abel, né? Fala melhor que o sangue de Abel, né? Então envolvendo Abel, está envolvendo Caim, né? E eu gostaria de falar o seguinte, ninguém sabe quanto tempo, tá? Ninguém sabe quanto tempo Noé pregou. Ninguém sabe. Então, Noé, ele vem de uma geração que invocava o nome. No capítulo 4 de Gênesis, Enos começou a invocar o nome, né? Esse invocar do nome, provavelmente,
eles invocavam por causa da maldade que já estava ocorrendo na face da terra. Nós temos no livro de Efésios, capítulo 5, que é para nós condenarmos as obras das trevas. Era o que o povo de Deus naqueles dias estavam fazendo. Até que Lameque fala acerca de Noé, né? Lameque, filho de Matusalém, fala acerca de Noé, que Noé viria e traria um consolo sobre a terra, da qual o Senhor um dia tinha amaldiçoado por meio da desobediência de Adão. Certo? Então, o que acontece? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, você vai nas igrejas aí, as igrejas, eu não tenho nada a ver com o trabalho deles. Eu respeito, eu não tenho nada a ver, cada um vai responder por si. Em 1 Coríntios capítulo 3, cada um olha como edifica a sua obra. Em Filipenses capítulo 1 também fala. Né? Então a gente tem que entender o seguinte: eu vou responder pelo que eu prego. Os dias que nós estamos vivendo é mal. Nós estamos vivendo dias terríveis na face da terra. Nós estamos no ápice da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que ficam rindo porque você está pregando. Eu não sou assim, tipo, terno, sabe, arrumadinho. Eu não sou muito isso aí. O que eu gosto é de pregar a verdade, estar na verdade, né? Eu não quero omitir o que está na Bíblia e quero pregar ao pé da letra, conforme a doutrina de Jesus e de seus apóstolos. É o que eu prego, profetas e apóstolos. Então, Noé não pregou 120 anos. Noé tinha 500 anos, tá? Entrou na arca com 500, mas isso não quer dizer que ele pregou 100 anos, 80 anos, 70 anos. Noé já vinha lá no capítulo 4 de Gênesis, certo? De acordo com Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, né? Provavelmente esse clamor dele era um clamor contra a maldade daqueles dias, e que no decorrer desses dias os filhos de Deus, que adoravam o Deus vivo de Israel, tomaram conhecimento e começaram a pregar. E Noé, quando nasceu, né, sob a profecia de Lameque, filho de Matusalém, né, este nos consolará acerca da terra que foi amaldiçoada por causa dos pecados de Adão. Certo? Então, nós sabemos que Noé continuou a pregação. Né? Só que ele continuou uma pregação. Eu tenho certeza que Noé, então, começou a dizer que Deus traria um dilúvio na terra e também acerca da arca que ele haveria de construir. E provavelmente ninguém sabe se foi isso ou não. Às vezes eles querem mostrar no filme as pessoas zombando. Tá? Eu não vou desacreditar isso, mas eu acredito que pode ter ocorrido isso sim. Hoje as pessoas riem da gente, chamam a gente de louco porque crê em Jesus Cristo. Por que no período que ele estava pregando não ocorreu isso? Só que Noé pregou muito mais de 100 anos. Se ele estava com 500 anos, ele entrou na arca com 600, ele já vinha com a mesma mensagem de invocar o nome do Deus de Israel, né, que criou os céus e a terra, falando contra a maldade daqueles dias. Com certeza ele pregou, né, quase a sua vida inteira. Então ninguém sabe se realmente Noé pregou, teve assim Noé pregou 200 anos, Noé pregou 120 anos. Não.
Noé não pregou 120 anos, né? Mas se ele estava com 500 anos, ele entrou na arca com 600, ele tem nesse espaço de 80, 90 a 100 anos que ele pregou, mas ninguém sabe se é isso mesmo, não tem como eu provar. Mas tudo indica que ele começou a pregar muito antes. A Bíblia fala que ele era um homem justo, e ele vem da linhagem de Enos, que foi passado para ele acerca do Deus que fez os céus e a terra, e também toda a história da qual ocorreu com Abel e acerca de Caim. A maldade começou dessa forma, com o primeiro homicídio. Dali aquilo proliferou na face da terra. Tá? Então o que eu estou querendo dizer é isso. Os dias que nós estamos vivendo, os dias que a gente está vivendo, são dias maus. As pessoas estão muito materialistas, elas são materialistas. Você, infelizmente, não podemos confiar em nada mais, está difícil, tá? Não está fácil, a porta é estreita. A doutrina dos apóstolos ao pé da letra de Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, não está sendo pregada. Poucos pregadores aí. Tá? Muitos querem pregar o que acha, o que interpreta, né? Certo? Só que as Escrituras é aberta para nós. Né? Deus que abre ela para nós. Nós podemos estudar aí, fazer teologia, fazer o que quiser. Se Deus não vier com a misericórdia dele, não abrir a Escritura para nós, não tem como de você dizer, eu vou pregar. Coitado de nós. É o Senhor Jesus, através de nós, ele prega. É ele que cuida da igreja. Nenhum homem tem condições de pregar o Evangelho, a não ser pela misericórdia do Deus que fez os céus e a terra, através de Jesus Cristo, o único mediador entre o Pai, né, e ele. Certo? Então, nós sabemos que foi deixado na terra uma base de doutrina, né? Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi deixado na terra uma base para nós seguirmos, que os ensinamentos, as epístolas dos apóstolos, tá? Tanto dos 12 primeiros como daqueles que viriam de vir depois. Né? Então, nós temos que entender isso. As Escrituras já está escrito ali. Nós só precisamos do poder de Deus que nos abre as Escrituras e nos faz com que nós temos a revelação para poder pregar a verdade. Então, infelizmente, eu não tenho nada a ver com pregador de tal, fulano de tal, não. Tem a ver comigo. Eu vou responder o que eu estou pregando. 1 Coríntios capítulo 3. Tá escrito, cada um olha como edifica a obra. Tá? Então, é o que eu estou dizendo. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado para mim não omitir, não tirar e nem acrescentar na palavra. Pregar o que está escrito. Né? Se tem dúvida, procura estudar, procura na história, procura saber realmente o que você está pregando. Para você não pôr uma alma aí, ela ficar perdida aí. O inimigo fica cirandando com ela para lá e para cá, como eu já vi vários aí, de várias igrejas. Eu não pretendo dar nome a boi, ficar querendo citar a igreja de fulano disso. Não, eu não estou aqui para isso. O meu compromisso é com a verdade, está na verdade. E também eu quero dizer o seguinte, concernente ao dinheiro, desde os primórdios da criação, a Bíblia fala acerca de pagar o preço. Tudo é pago na terra. As viagens do apóstolo Paulo foram pagas.
foram pagas como? Com a ajuda da igreja. Tá? Muitos irmãos, muitas das vezes, não queriam nem ajudar ele, porque ele foi perseguidor da igreja. Mas Paulo nunca falou contra o dinheiro. Tá? Então Paulo falava contra o abuso na igreja. Tá? Então, nós temos que entender isso. Tudo nesse mundo se paga. Você trabalha, você é digno do seu salário. Da mesma forma, Jesus disse que aquele que prega o evangelho, pois que vive do evangelho. De que maneira? De uma maneira sem abuso, sem avareza. Por que Jesus falou tanto de avareza? Por que Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas Iscariotes? Para cuidar dos negócios acerca do reino de Deus. Ele veio tratar dos negócios do Pai aqui na terra, em Lucas capítulo 2, lê ele inteirinho para você ver. Que ele vai falar, não, eu vim cuidar dos negócios de meu Pai aqui na terra. Então, como um único mediador. Então nós temos que entender isso. Nós estamos na terra, precisamos comer, beber, só que nós não podemos abusar da autoridade que Deus dá para você. Que você é um pregador, não seja avarento. Jesus falou muito contra a avareza, quando ele pregava para Israel. Então, a semana profética começa com o povo judeu. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, 15. E capítulo 15, versículo 13, 14. E Êxodo capítulo 12, versículo 40, 41. E Atos capítulo 3, versículo 22, 23. E Atos capítulo 7, versículo 37. Acerca dos 400 anos que Israel ficaria subjugado no reino do Egito. No capítulo 3 de Gênesis fala isso. Então a primeira semana que Jacó trabalhou foi para Raquel. Da mesma forma, Jesus, quando trabalhou, veio na terra, os 4 evangelhos ele pregou para os judeus. Primeiro, para depois de finalizar essa semana, aí então ele vai para os gentios, no capítulo 3 de Atos, versículo 25 e 26. Você vê lá, primeiro semana para o judeu, depois os gentios, para que ele cumprisse a semana com Raquel, com Israel. Entendeu? Uma hora eu comento isso com mais praticidade, para você entender o que eu quero dizer. Então é isso. Nós estamos no ápice da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça uma revisão acerca daquilo que você está pregando. Se você está realmente na doutrina dos 12 apóstolos por meio do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, né? Natanael israelense, homem sem dolo. João capítulo 1, versículo 47. Amém.